A ceia é uma festa espiritual em que nós glorificamos ao Senhor pelas vitórias, né? Porque a nossa vitória ela não está resumida num simples resultado de um problema que foi solucionado, mas a nossa vitória é porque ela já foi decretada, né? Ela já foi decretada na cruz do Calvário. E quando eu orava por esse culto, pela ceia, o Senhor concedeu uma revelação. E interessante é que se o culto de ceia é uma festa, o Senhor revelou que nessa tarde, durante a ceia, vai curar muitas feridas. Eu vou curar muitas feridas, né? Feridas espirituais, feridas carnais, feridas. Quando você fala de espiritual, é porque nós temos a compreensão de que o espiritual governa o espiritual. Por isso que a igreja ela é conduzida pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E aquilo que nós possuímos e que achamos, né, que nós possuímos, isso tudo fica muito vulnerável diante do mundo que nós estamos aí vivendo. Mas quando o espiritual governa o espiritual, nós somos conduzidos e a nossa chaga mortal ela é curada, que é o pecado, né? Porque tudo é o pecado. Tudo é em função do pecado, porque é o pecado que afasta o homem de Deus. Então, o texto para a nossa reflexão é um texto lá do Bom Samaritano, que eu não esqueço, desembargador Veloso, da mensagem que o senhor falou sobre o samaritano lá em Brasília. Até hoje eu guardo aquela mensagem. Uma mensagem assim que marca. Tem mensagens que marcam a gente, né? Tenho certeza que tem irmãos aqui que devem lembrar de mensagens antigas, mas desembargador Veloso tem alguma mensagem sobre a fraternidade, falou sobre o bom samaritano. Então, sempre quando eu ouço alguma mensagem sobre o bom samaritano, eu lembro do desembargador Veloso. Mas o texto nós vamos nos deter aqui apenas no verso 34, porque se o Senhor revelou que vai curar feridas, o verso 34 ele apresenta o único remédio para a ferida. É o único remédio que tem. É o azeite e o vinho. E aproximando-se-lhe, atou as feridas, aplicando azeite e vinho. E, obviamente, depois, né, colocou ele sobre aquele viajante que estava ali praticamente morto, desfalecido, ainda pagou um alto preço por aquela vida. Que o azeite, né, que nós sabemos que, biblicamente, nós temos várias referências, poderia citar aqui, que o azeite é tipo da unção, é a unção do Espírito. E isso, liturgicamente, era representado, o azeite era utilizado para ungir os reis, né? Para fazer a unção era feita com o azeite. Fora as outras importantes, as outras importâncias na parte da culinária, né? Da própria alimentação do povo, mas aqui o azeite representa a unção do Espírito. Quando nós recebemos a unção do Espírito, não há ferida que não seja cicatrizada, que não seja curada. Eles podem demorar um pouquinho, tem certas feridas que é assim, né? Às vezes demoram um pouco, outras demoram mais para serem curadas, mas quando nós recebemos a unção, louvado seja o nome do Senhor, a ferida começa. E o vinho, que é tipo do Espírito Santo. Quando eles receberam lá, ó, o Espírito Santo foi derramado, quem não conhecia, né, as profecias, falaram: esse pessoal está bêbado, esse pessoal está embriagado. Mas eles não, aí Pedro disse: nós não estamos embriagados, nós estamos cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque naquela época a única substância que alegrava o povo era o vinho. Era o vinho. E nós sabemos muito bem que só o Espírito Santo de Deus que alegra a alma.
Só o Espírito Santo de Deus que alegra a nossa alma, não é verdade? Se não for o Espírito Santo de Deus, não existe a alegria da alma. Então, basta, quando nós formos cear agora, que é a parte seguinte, a mensagem é essa, né? Para curar as feridas espirituais. E, obviamente, quando você fala espiritual, que se o Senhor tem poder para curar a ferida espiritual, a chaga mortal, que é o pecado, e outras feridas espirituais, que dirá as nossas chagas, né, carnais, as nossas enfermidades. Só azeite e vinho. Então, nessa tarde, o Senhor vai renovar a unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas e pela fé também aqui estamos com as nossas intenções voltadas, e a Bíblia também tem muitos exemplos disso, que o Senhor Jesus, em duas circunstâncias, era muito comum ele operar ali e ele está presente, né? Então, todos os milagres praticamente que ele fez, ele estava presente, mas tem dois que ele não estava presente, aquela mulher cirofenícia e aquele centurião, né? Que a filha estava lá enferma e Jesus disse que era para ela crer, chegou lá, estava curado. E o centurião, da mesma forma, curado. Então, o Senhor também tem poder, se nós cremos, pessoas aonde nós não podemos ir estar, mas que a nossa oração pode ir e chegar, porque a nossa oração ela vai até os confins onde nós não podemos estar. Então, o Senhor vai renovar mais uma vez, quando nós participarmos da ceia, a unção do Espírito e a alegria do Espírito, que resulta em nós essa satisfação de reconhecer as grandes bênçãos espirituais e, consequentemente, os sinais, que a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. E esses sinais aí que nós temos visto no nosso grupo de salvação, né, de conquistas, de vidas, e também o Senhor colocando servos dele, servas dele, em locais aonde humanamente talvez nunca poderiam estar. Mas se o Senhor colocou, é porque o nome do Senhor vai ser glorificado, né? É uma providência do Senhor. Irmãos, então essa é a nossa mensagem, e depois nós vamos contar aqui os nossos testemunhos pelas curas, libertações, aquilo que o Senhor operou nas nossas vidas nesta tarde.